Olá, você que acompanha a coluna de política da Rádio Band News Difusora. Nós vamos fazer uma entrevista agora exclusiva com o diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT, Eric Moura, que está aqui em Manaus hoje com uma agenda para fiscalizar, para compreender melhor como está o andamento lá da dragagem no Tabocal, o eixo do Tabocal, que é extremamente importante para a Zona Franca de Manaus, né, para o escoamento e para receber os insumos para o polo industrial de Manaus. E eu soube também que teve uma agenda ali nas obras, né, da BR-319, que é uma outra questão que acaba envolvendo também o abastecimento do Estado e também a Zona Franca de Manaus. Portanto, seja bem-vindo. Obrigado por essa entrevista aqui. Obrigado, Rose. É uma satisfação estar aqui em Manaus, vindo de Brasília diretamente aqui para atender o Estado do Amazonas em nome do governo federal. Olha, eu queria que o senhor contasse para a gente, então, como é que está a situação lá do Tabocal, quais são as expectativas. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve aqui 2 vezes, no momento da seca, no ano passado, e esse ano, mais uma vez, na SUFRAMA, garantindo que esse tipo de atividade, de serviço que é necessário, né, de dragagem, do ponto de vista da indústria, não será mais tratado como algo emergencial. Há recursos que serão alocados para que esse seja um trabalho frequente, em função da necessidade frequente que há dessa dragagem. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é esse contexto e o que o senhor verificou em loco hoje. Não, tá joia. Não, é uma grande oportunidade aqui, você de fato falou, o vice-presidente esteve aqui ano passado, eu integrei a comitiva, houve uma série de reuniões, a bancada do Estado esteve presente, né? E a gente eu fui muito nos gabinetes lá dos parlamentares, em especial do senador Eduardo Braga, e lá nós vimos a necessidade real com esse empenho aí do vice-presidente em trazer essa preocupação não só da questão industrial, mas também social em alguns outros trechos que o Estado ficou aí sofrendo com a estiagem. Então, ano passado nós já fizemos algumas ações de caráter emergencial para poder exatamente mitigar o máximo possível antes que a gente fizesse um contrato estruturado, né? Então nós fizemos ano passado dragagens emergenciais ali entre a Foz do Madeira e o Tabocal, Coari, Codajás e na região ali de Benjamin Constant, tá? Que a gente estava também com isolamento da população local ali. Sim. Então teve uma atenção toda especial ao longo desse final de ano e início desse ano ainda, que ainda estava sofrendo os efeitos da estiagem. E aí assim que o rio começou a subir, nós já tínhamos deixado já os canais relativamente disponíveis, porque assim, como é emergencial, é uma obra que a gente faz o máximo possível com menos recursos, mas que possa mitigar a situação. E agora, a partir desse ano, já desde que começou o contrato emergencial, já tinha dado orientação para que a equipe lá, né, intermédio já do compromisso do governo federal, de que a gente planejasse algo mais duradouro. Então, esse ano nós vamos lançar licitações para esses trechos, para a contratação para 5 anos. Né? Ou seja, então você vai ficar com um contrato permanente com a empresa, o consórcio, né? Que na verdade vão ser uma série de serviços a serem prestados ao mesmo tempo, fique permanentemente ali na região para poder atuar de forma não só preventiva, mas como corretiva também. Quais são os serviços que devem estar inclusos nessas 2 licitações? Que eu entendi que é lá para Benjamin Constant Tabatinga, para esse canal, e para cá, para a parte do Tabocal, é isso? Isso. Na verdade, é uma série de ações que nós estamos internamente chamando de Navegar é Preciso, em que nós juntamos 3 programas técnicos que o DENIT tem. Um que cuida de dragagem, um de sinalização e outro de estudo hidrológico. Então, esse modelo de contrato vai abranger esses 3 programas num contrato só. Tá? Então, o que a gente vai fazer? No trecho que deu problema ano passado, foram só 2 passos críticos. Então, a gente quer ampliar isso aí. O contrato que a gente vai lançar a licitação esse mês ainda é correspondente ao trecho Itacoatiara-Manaus. Então, entre Itacoatiara e Manaus, onde o Rio Amazonas tiver problema, o contrato vai estar cobrindo algum trecho que vai acontecer, algum assoreamento fora desses 2 trechos que usualmente são assoreados. Os 3 serviços para uma só empresa? Isso, ou cada serviço para uma empresa? Os serviços basicamente seriam o seguinte, né? A dragagem e a sinalização ao mesmo tempo, e um outro consórcio de empresa fazendo a supervisão desse serviço e o monitoramento ambiental. Okay? Então a gente trouxe esses programas, né? O ambiental também junto, né? São 4 partes de serviços juntos num contrato só. Pois é, mas quem vai executar vai se fiscalizar? Não, são ambiental? 2 contratos ao mesmo tempo. Sim, é um contrato que vai cuidar da questão da obra em si, da execução, e outro da supervisão. E na supervisão vai vir junto o monitoramento ambiental. Agora, uma curiosidade, lá em Benjamin Constant e Tabatinga houve aquele problema para a utilização do canal, enfim, em função de tratativas de fronteira com o Peru.
Isso está resolvido? Como é que se coloca essa questão? Não sei se o senhor tem conhecimento. Né? Não, tem sim, é verdade. Desculpa. Obrigado pela oportunidade, até porque quando foi inclusive o primeiro contrato, porque a gente atuou de forma emergencial, e lá a gente teve esse problema, que a Marinha Peruana interpelou a empresa contratada em relação a isso. Então chegou a nível de Ministério de Relações Exteriores. Sim. Mas desde então a gente está tratando isso pessoalmente com o Ministério lá, com o ministro responsável, né, pela área, e existe já um entendimento do governo peruano em ceder isso para que esse ano a gente não tenha esse problema. De toda forma, a licitação foi planejada partindo do princípio que vai ser feito o trecho. Entendi. Então, assim, vocês conseguiram resolver aquela situação emergencial do ano passado e há uma conversa que é diplomática para que essa solução seja frequente, dado que a sazonalidade da seca dos rios, é isso? Exato. É assim, na verdade, quando a gente teve esse problema com o governo peruano, nós paramos e fomos fazer outro trecho, porque ali em Benjamin a gente tem 2 acessos até, vindo por Tabatinga ou outro vindo por um caminho mais longo. A gente trabalhou mais longo porque era em terras brasileiras e não tinha esse problema. Ali tem uma discussão de fronteira que aí mexe com o passado e tudo, então a gente não quis nem em momento foi tentado forçar alguma situação de parar e forçar depois para fazer a obra. A gente parou imediatamente e foi tratar o outro canal. Então a gente fez uma tratativa, já que estava lá no trecho, numa região lá que vai para um outro canal, ou seja, já tem um canal já delineado já para esse ano. Entendi. Então nesse contrato novo a gente quer fazer esse que ficou, não é pendente, ficou paralisado em função dessa questão entre fronteiras. Entendi. Uma outra dúvida sobre assim, várias licitações, ações do governo federal, do estado também, em se tratando de seca e de cheia, dos problemas que ocorrem todos os anos, elas vêm como ações emergenciais. As licitações também acabam ocorrendo como ações emergenciais e as empresas contratadas, até para serviços que são do ano todo, elas não são contratadas nessa perspectiva. E aí, quando acontece a seca, quando acontece a cheia, há os recursos emergenciais, né, que não me parece uma forma eficiente de usar esse recurso público. Nessa nova licitação, nesse modelo de dragagem agora, vocês estão colocando essa questão que é da realidade da região e é a realidade da questão climática também, né, de secas mais severas, cheias mais severas? Não, perfeito. Obrigado pela pergunta. Né? Nós passamos ao governo federal agora, o próprio vice-presidente, a bancada do Estado, né, o senador Eduardo Braga, cobrou fortemente isso junto com a área técnica do DENIT. E nós, ano passado, já mostramos essa reação, mas que seja em caráter emergencial, porque a gente, veja, ficamos parados durante um período de governo que não se fazia nada pela região. Então a gente teve esse problema que caiu no nosso colo e a gente não se furtou de vencer o desafio. O segundo passo foi justamente foram as lições aprendidas. Olha, a gente não quer mais fazer emergencial, a gente quer deixar alguma coisa permanente. 5 anos, a lei de licitação permite até 10. Então a gente está trabalhando com 5, porque durante o ano durante a execução pode ter um ajuste, pode ter uma cheia, determinado ano não utilizar o contrato, mas ele vai estar ali disponível. Pois é, essa é a questão. Vai ter a cheia, vai ter a seca, e possivelmente elas serão também severas, porque é o que vem acontecendo nas últimas décadas. Essa é a questão. Assim, o contrato vai prever essas questões que acabam sendo tratadas como emergenciais, mas elas acontecem todos os anos? Sim, perfeito. A ideia é acabar com isso, né? Uma coisa é ser urgente, outra é ser emergente. Então a gente quer acabar com as emergências e tratar essas questões com caráter urgente com um contrato estruturado, bem delineado, de forma que fosse acionado a qualquer momento, em qualquer condição que a gente tenha durante ali a vigência do contrato. O senhor não tem ainda a informação de quando vai ser lançado, né, o valor, enfim, dessas licitações? Não? Então, são várias licitações. A primeira que a gente vai lançar agora, a gente pretende que o edital saia, já está indo na área técnica para passar na questão burocrática que nós temos, de procuradoria, enfim, de aprovação jurídica, e a gente quer lançar o edital ainda esse mês. Tá, para a gente poder, aí tem que cumprir os trâmites da lei, de 60 dias e tudo, então a gente ali, final de julho, início de agosto, já está com o contrato assinado, e essa é a nossa pretensão para isso. Só que já tem 2 licitações em andamento, né? 2 processos desse em andamento. Um é o trecho de Taquatiara até Manaus, e o outro ali, Coari-Codajás, no Solimões. Tá? O outro já vai ser a questão do Solimões lá para cima, com Benjamin, São Paulo de Olivença, então, ou seja, a gente já está planejando outros trechos para que fique um contrato atrás do outro e fique permanentemente sendo observado ali e monitorado. O Rio Madeira também vai ter, ele já é dragado, mas o trecho de Manicoré até a Foz não tem contrato, então a gente já vai incluir esse trecho a descoberto, tá, para manter o estado, a região aqui permanentemente com contratos assim.
Agora, uma dúvida, a lógica das dragagens, elas são de acompanhamento ambiental, da questão ambiental, depois que elas acontecem, só para fiscalizar se há algum dano que ocorreu depois, ou elas também seguem uma lógica das obras, por exemplo, das rodovias, que tem que fazer todo um estudo de impacto anterior a isso? É isso, perfeitamente. Nós já demos entrada com toda a documentação para ver a questão da licença, isso é uma ação em paralelo que o DENIT já está providenciando, e lá nós apresentamos todas as condições, os programas e tudo, até porque a gente já teve experiência no emergencial. Então a gente já sabe qual é o caminho que a gente tem que seguir. Então a gente já está antecipando esse passo para deixar isso tudo preventivamente para conseguir a licença da obra, e durante a obra tem feito o monitoramento, apresentando programas, resultados e tudo, para que isso seja um grande legado ali para a região. Entendi. Eu peço para o Thiago que ele vá me informando o tempo de duração da nossa entrevista, só para eu ter algum controle aqui, que a conversa está boa, então ela vai naturalmente se prolongar aqui, okay, para a gente tirar essas dúvidas a respeito de questões que são fundamentais aqui para a nossa região. Eu queria saber a sua impressão pessoal. O senhor passou lá, teve um sobrevoo, se eu não me engano, por essa área do Tabocal. Qual foi a sua impressão pessoal? Interessante, assim, queria agradecer aqui ao Johnny Fidelis, o pessoal da Chibatão, a Praticagem, a Marinha que esteve presente junto comigo, né? Então nós pudemos verificar na parte aérea e pousamos, né, que fomos de hidroavião, e com a Praticagem a gente fez o canal como se fossem os navios, nos 2 trechos que a gente dragou, ou seja, houve um resultado. Lógico que esse ano a estiagem tende a ser maior e a gente tende a acontecer isso, e a gente não está contando que isso não vai acontecer, a gente está contando que possa acontecer mesmo, que é o melhor dos mundos para a gente poder não ter problema. Então a gente viu lá que realmente começa a se assorear, esse ciclo, então por isso que tem que ter um contrato de 5 anos. Se a gente tivesse já um contrato agora, a gente já estaria acompanhando isso. Ano que vem, com certeza, já está dragado e a gente vai manter o acompanhamento. Entendeu? Então essa é a nossa pretensão aí com esses modelos de contratação. Entendi. Agora eu sei que o senhor também tem aí uma perspectiva, uma possível novidade a respeito do Porto da Manaus Moderna, né? Não. Que é um problema, assim, uma crítica antiga, porque é o principal ponto de abastecimento do estado do Amazonas, mas a estrutura foi sempre criticada. E uma série de outros problemas também, todas as vezes se tentou mexer neste modelo, problemas burocráticos, técnicos, enfim, e relacionados mesmo à instituição, né? As instituições que devem mexer, que devem acionar todos os departamentos, enfim, para que haja obras ali. Então, eu queria saber qual é o projeto, o que o DENIT, o seu setor, também tem em vista a respeito da Manaus Moderna. Tá, muito boa aqui pela pergunta. A obra da Manaus Moderna é uma obra que está no novo PAC, né, do governo federal. Então, ela tem todo um olhar, uma atenção especial aí do governo federal, e nós estamos tendo toda a atenção, mais uma vez aí, né, cobrança da bancada, então, liderado ali do senador Eduardo Braga, ele tem colocado isso como questão fundamental aqui para o estado, para a cidade de Manaus. Eu mesmo, pessoalmente, estive ontem à tarde lá, vi a situação, e a gente andou até no trecho ali da Feira do Panaí, a gente também quer contemplar no futuro uma possibilidade ali também. E o projeto que nós tínhamos lá, eu peguei ele para atualizar, porque ele estava defasado, então, de fato, ele está nessa fase de atualização do projeto. Já era um projeto aprovado, com licença e tudo, só que se parou no tempo, não se fez isso, e a gente agora fez questão de retomar isso, uma obra do PAC, é importante para o estado, e nós já estamos nessa fase final de atualização do projeto. E em seguida a gente vai fazer uma audiência pública na cidade, agora em maio, que é a pretensão nossa, para que a gente possa seguir com os trâmites aí burocráticos para a licitação. E, se Deus quiser, esse ano a gente já começar com alguma coisa lá. O que exatamente será o modelo para esse local? O senhor tem alguma coisa em vista? Alguma informação que o senhor possa adiantar? Sim, não, assim, a questão de dar dignidade à população é o fundamento desse projeto agora, né? A gente não quer que fique do jeito que está. Tá? Então a gente tem algumas soluções, primeiro, baseadas no ordenamento da região, no ordenamento no sentido das embarcações, né? As embarcações pequenas vão ficar em determinados terminaais, as médias e as grandes em outros. Então a gente vai ordenar o espaço ali, que já é uma premissa que já ajuda a todos. E acesso à parte, né, civil, vamos assim dizer, a parte mesmo onde a gente embarca, com dignidade. A gente vai fazer uma estrutura, evitar o que a gente tem visto hoje, pessoas, né, carregando as coisas pelas costas, a escadaria, questões que a gente viu em loco, que é uma mudança de paradigma que a gente quer aqui para aquela região. E mexe, inclusive, com a lógica da cidade, talvez do trânsito também. É algo que deve ser feito em parceria com a prefeitura, com o governo do estado. Como é que vocês estão pensando isso? Assim, a gente viu exatamente isso, né? Conforme a gente vai impactar ali, vai ter algumas relações diretas com a cidade. Nós temos o Porto de São Raimundo, que também foi obra do DENIT. A gente tem um projeto em andamento para atualizar o porto também, para aumentar a capacidade dele.
Pois é, qual o objetivo? Então, justamente para dar não só a reforma, a readequação Mas ele é utilizado para quê hoje, exatamente? Não, é embarcação regional também, entendeu? Então, assim, só que ele está com o governo do Estado. Então, a gente quer fazer uma obra lá do governo federal para ampliar essa questão e a gente evitar a questão de sobrecarga numa norma moderna que a gente vai ter com isso. Também vai querer a questão do trânsito na cidade, vai impactar. Por isso que a gente tem visto a Feira do Panaí, né, e o Antônio Ângelo também, talvez como terminais que possam ser feitos lá pelo DENIT, de forma que seja esse ordenamento ali da região, seja beneficiário até para a própria cidade, dentro da cidade, não só na parte do Rio. Entendi. Então aí a gente tem uma perspectiva de várias obras dentro desse contexto aquaviário para este ano já. Assim, sim, exatamente. A gente tem essa pretensão aqui de trazer notícias cada vez melhores aí com essa questão. Estando no novo PAC já é uma garantia que de fato exatamente. vai acontecer. Não é uma São promessa, Raimundo e Manaus Moderno, sim. Essas ou outras depende questões de emendas, o senhor acha que não? Ele já tem recurso para ser... recurso garantido essas no obras novo todas que o senhor falou. Exato. Agora eu queria saber se eu tenho um diagnóstico dos portos do interior do estado. É sempre um problema, assim, volta e meia, com muita frequência chega para a gente, né, reclamações de toda a ordem, de portos que afundaram, que quebraram, que tiveram ali as suas estruturas condenadas, né, para risco de morte para a população, enfim, e funcionando de uma maneira muito precária. Então, se eu tenho um diagnóstico de como isso está no interior, que perspectiva tem de obras, né, nesses locais, Tinhamundá, Barreirinha, tem uma série de locais, Beruri, são muitos, né, os problemas. Não, perfeito. Eu queria agradecer até a oportunidade para poder deixar claro o que eu vi quando eu assumi lá a diretoria. Cada porto tem sua história e sua construção. O que a gente tinha de modelo que não estava funcionando? Quem era contratado para operar e manter o porto tinha que se virar para consertar o porto. Não é bem assim. A gente viu que há problemas da natureza ou de engenharia, porque esse processo todo começou há praticamente 20 anos. Foi um pouco na tentativa e erro, e agora a gente tem uma estrutura já de conhecimento técnico que possa ser reavaliado em relação a isso. Então nós criamos um programa de revitalização para cada portinho. Então esses que você citou, os que estão aparecendo problemas, nós estamos diagnosticando, e aí, nesse aspecto a estiagem nos ajudou, porque quando o porto abaixou a gente viu alguns problemas de engenharia. Isso aconteceu, isso é fato, vários, e a gente tem consciência disso. Foi a oportunidade que nós fizemos para diagnosticar cada porto, para que a gente possa fazer essas correções ao longo do tempo. Envolve recursos, mas a gente não está parado, a gente já tem planejamento e ações já em andamento. Por exemplo, o Maitá a gente já está atuando para revitalizar, né? Itacoatiara também, né? O antigo, e Canutama. Borba teve um acidente recente lá, nós vamos fazer um emergencial para a questão do flutuante, já vai entrar uma licitação mais completa, não só do flutuante, mas estruturante dele, dentro desse programa de revitalização. Então, cada portinho lá tem a sua história para ser revitalizado. E aproveitar que a gente vai entregar 2 portos ainda esse ano, né, em Vira, né, e de Barcelos. Eles já estão aí, Barcelos está em reta final, em Vira também, então a qualquer momento aí a gente deve anunciar pelo governo federal a inauguração desses 2 terminais. Qual é a novidade da estrutura deles, assim, diante dos problemas que já apresentaram no passado? Sim, é o aprendizado em termos de saber o que deu errado. E a gente tem uma fiscalização mais presente, revisitar os projetos de engenharia, né, com base em conhecimentos que foram obtidos ao longo do tempo. Entendi. Olha, uma questão que a gente sempre ouve também como crítica em relação a esses contratos do DENIT é que essas operações e fiscalização desses portos interiores são empresas diferentes a serem contratadas e terceirizadas. E que isso, na prática, tem gerado uma não eficiência, inclusive por órgãos que são do governo federal, quando vão fazer a fiscalização e apontam problemas ou na operação ou na falta de indicação de fiscalização de estrutura até, né, dessa questão. Então, esse é um bom modelo, ele vai ser debatido, essa terceirização do serviço, né, da operação e da fiscalização, ou não? Deve continuar? É um modelo que vocês vão manter? Não. A gente está revisitando tudo, né? Então, a gente já tem uma licitação para supervisionar essas operações e manutenções já para ser lançado já esse mês também. E a operação e manutenção a gente mudou completamente. Tá? Então, vão ser 6 lotes, aí é uma questão que é natural que aconteça. Podem ser 6 empresas ou uma empresa só. Tá? Mas o que a gente fez de diferente dessa vez? A gente tirou a questão que eu lhe falei, das obras. A gente criou o programa de revitalização. Olha, aquele porto que está num determinado lote, a empresa que ganha operação e manutenção vai se preocupar só com operação e manutenção rotineira, do dia a dia, para o porto ser funcional e estar ali daquele jeito ali operacional. A questão da revitalização vai ser uma coisa pontual e estruturante. Está fora do lugar,
a questão do flutuante fora do lugar, isso vai ser revisitado e ajustado em contrato próprio. Isso já tira uma pressão de cima. Então a gente vai começar a tratar o porto como um caso pessoal, assim, individual, desculpa. Então a gente vai fazer dessa forma. E o novo modelo, a gente está colocando... eu vi situações da contratação atual que é por performance. E você trabalha com pessoas ali, então não é performance. Entendeu? É pessoas ali para proporcionar segurança da navegação, dignidade na hora do embarque. Eu cheguei a visitar porto que tinha corrente, que não podia passar táxi para pegar a pessoa lá. Então, assim, eu percebi que existia uma herança que vinda do governo passado, que existia uma série de coisas assim, evita de entrar. Parecia que o porto não era parte da cidade, exatamente. Mas a privatização tem também essas consequências. Na verdade, mas ele é público, é nosso, né? É nosso que eu digo população. A gente tem o direito de entrar ali, entendeu? Então, eu revisitei isso, a gente fez uma reunião interna e as empresas que atualmente se encontram nos trechos, assim, nos portos administrando, a gente está uniformizando os procedimentos. Entendi. E outra coisa, comunicação é direta aqui com a superintendência, com o Orlando Fanaia, e lá em Brasília, com fiscalização, com a coordenação geral, e às vezes até o diretor. Entendeu? Meu contato, muito prefeito tem, contato liga para mim, o senador Eduardo Braga me liga. Então a gente é demandado, os deputados, e a gente atua na mesma hora, que tem coisa que a natureza a gente não tem como prever. Entendeu? Então a gente atua e corrige. Né? Mas a questão disso, da uniformização, foi uma preocupação que eu vi. Logo quando eu voltei, eu visitei um determinado porto que tinha esse problema. Eu falei, não, para com isso. Vamos reunir todo mundo para falar a mesma língua. Entendeu? Então a gente já está começando a virar essa página dessa situação. Então, assim, no horizonte não há previsão de que essa operacionalização, operar esses portos ou fiscalizá-los seja algo do próprio, feito por funcionários do DENIT. Não, mas provavelmente vocês não têm também recursos humanos o suficiente. Isso. Na verdade, assim, a gente tem o fiscal, que é um servidor dos lotes contratados que são terceirizados para empresas que vencem a licitação. Esse novo modelo que a gente está fazendo, a gente está fazendo as correções e uniformizações necessárias para evitar problemas que nem você falou e que eu listei aqui porque eu vi, não vou dizer que eu ouvi falar. Então, de fato, a gente está preocupado lá no governo federal para que isso não se repita e melhore cada vez mais. Não há perspectiva, não é possível fazer a operação e a fiscalização com pessoas do próprio governo federal. Não existe. É muita gente envolvida, né? Às vezes terminais ali que tem 20, 30 portos. Possibilidades de concursos, enfim, não, isso aí é muito grande, né? Nós temos muitos portos na região, então o DENIT em si já tem uma deficiência de pessoal, está um concurso aberto aqui agora, mas que não vai suprir a necessidade de todo o órgão, e o DENIT, na sua maioria, ele é rodoviarista, entendeu? E a prioridade maior nesses momentos tem sido a área rodoviária. Entendi. Do ponto de vista da organização do Estado e da importância, né, da navegação, enfim, desses portos todos para a vida num Estado como o Estado do Amazonas, o que você avalia dessa nossa perspectiva em relação à terceirização, dessa operacionalização e fiscalização? Então, aí o que nós estamos fazendo? A primeira foi uma questão que você até colocou, humanizar mais o porto, entendeu? Fazer a população, a prefeitura sentir parte desse processo de operação e manutenção. É como em muito lugar o governo federal é representado pelo portinho na cidade. Lá é a marca do governo federal. Então, se ali não estiver bem feito, o reflexo é direto no governo federal. Tá? Então, a gente está trazendo para perto a prefeitura, a comunidade, a gente está querendo equipar, já começaram em alguns postos, alguns testes para Wi-Fi gratuita. A gente vai começar a trabalhar com acordo de cooperação técnica para que a prefeitura possa usar o espaço do portinho para ela, para a população, para aquilo se tornar um local de humanização, de convivência, de local de pertencimento, que é o que eu senti falta quando eu visitei em alguns portos isso. Então a gente está proporcionando isso. Mesmo com a questão da operação terceirizada, isso é importante, porque a gente da região, que conhece, vai ter muito mais apreço e zelo por aquilo ali do que vir uma pessoa, às vezes, de fora. Entendeu? Então nós temos essa perspectiva. E outra, a gente está tentando pegar as fábricas de gelo, né, que existem lá nos portinhos, e a gente quer colocar para as cooperativas de forma que elas mantenham e usem aquilo ali. Né? Porque isso é um custo oneroso, é oneroso, a manutenção é onerosa, e a gente tem esse problema e a comunidade não atinge seu fim social com a fábrica de gelo ali ou a frigorífica desativada ou deixada em segundo plano. Entendi. Olha, tem uma outra questão também que eu gostaria que o senhor tirasse a dúvida para a gente sobre essa questão dos portos, quando há seca e quando há secas severas. Porque o canal fica mais distante, é preciso fazer uma série de manobras e muitas vezes esses contatos não têm essa previsão. É possível que isso seja ajustado de forma a tornar mais eficiente todo o serviço que é oferecido para a população, como também o uso desse recurso, né? Não, ótimo, Rosê. Você está tirando muitos coelhos da cartola aqui, que é bom que está tendo a oportunidade de a gente divulgar o que nós temos planejado e para ser feito. Isso também foi uma demanda que a gente recebeu política. A gente tem planejado já
a dragagem nos portos, nesses portos que tem esse problema, né? Como a gente está focando na questão ainda dos grandes rios, os canais de navegação, de aproximação desses portinhos vão ser contemplados nesse mesmo âmbito de contratação, um pouquinho mais adiante, assim que a gente terminar esses maiores, porque a gente já viu a realidade que vai precisar da dragagem. Nem todos fazem, mas vai ser um contrato separado, que é o que eu te falei. Não adianta você colocar operação e manutenção para consertar, fazer dragagem e sinalização. Você tem que separar os serviços para que ele tenha mais eficiência do que está acontecendo hoje em dia. Entendi. Olha, o senhor também visitou as obras da BR-319, né? Eu queria ouvir as suas impressões e qual é o impacto dela também nessa área que o senhor coordena do DENIT. Não, perfeito. A parte rodoviária, cuidado pelo superintendente regional aqui, o Orlando Fanai, tem tido uma divulgação muito grande aí dos trabalhos que têm sido feitos. Realmente, houve uma virada de chave isso aí, a gente viu que realmente semana passada o senador Eduardo Braga foi, o próprio superintendente, a gente tem ido lá, um diretor de infraestrutura rodoviária veio de Brasília para acompanhar. Hoje nós fomos lá para o pessoal ver mais uma. Então o assunto está quente o tempo todo. Então, assim, tendo ali e tendo a dragagem em andamento, a gente não vai ter mais problema de logística. Esse é o nosso desejo aqui para o estado do Amazonas. Qual é a perspectiva da entrega das duas, né? Porque há duas, né? Uma está mais adiantada, a outra parece que não o planejamento da contratação está para outubro desse ano. Tá? Essa aqui foi a meta aí que foi divulgada aí na semana passada e a gente tem acompanhado aí semanalmente lá, diariamente com o superintendente Orlando. Uma das críticas que é feita é que esse serviço que é oferecido por balsa, não sei se é exatamente a palavra, mas acho que é balsa mesmo, para fazer a travessia em função da falta da ponte, ela é muito cara. E que essa obra está demorando demais. Essa é uma das críticas que tem sido feita para essas duas obras. O que o senhor avalia a respeito? Pois é, a gente não é só isso, não. A gente, ano passado, teve um problema de balsas pararem, né? Então, teve interrupção. Tá? Foi basicamente quando eu cheguei, e o Orlando também chegou aqui em Manaus, na superintendência, mas a gente tem constantemente atendido os desafios aí para que as balsas não fiquem nisso. A gente tem ficado em cima. A questão do preço, a gente sabe que é uma questão que é da concessão, que eles têm lá o direito de uso, então a gente não entra nessa questão do mercado, que a gente trabalha mesmo só com a infraestrutura lá no DENIT. Então, depois dessa intervenção, junto com os balseiros que estavam fazendo a travessia, a gente não está tendo mais problema com as travessias por causa das balsas pararem de funcionar. Porque é o que você falou, você paga caro e ainda não tem o serviço utilizado da forma correta. Então, depois dessa mudança de chave lá que o superintendente Orlando atuou, a gente já viu que há uma melhora em relação a isso. E agora, com a perspectiva de entregar em outubro, a gente fica aí mais contente para deixar o trecho ali bem agradável para todos aí e atingir a função dele. Olha, agora minha última pergunta é uma informação que circulou muito nos bastidores políticos nos últimos dias. Eu ouvi de políticos aqui do estado do Amazonas, mas sei que foi debatido também com outros da região, que é a possibilidade da criação de uma secretaria de infraestrutura. Ela acaba entrando no contexto também do que abarca o trabalho do DENIT. Na sua avaliação técnica, né, para a estrutura, isso é importante ou não? Ela mexe muito com a forma hoje que já funciona? Queria ouvir a sua opinião a respeito. Tá, é interessante, boa pergunta nesse sentido, porque o assunto é tão importante que a gente se reporta a dois ministros. O ministro Renan Filho, que é o ministro do Transporte, ao qual o DENIT está vinculado, e o ministro Silvio Costa Filho, que é ministro dos Portos e Aeroportos. Publicou um decreto anteontem, né, para a criação da Secretaria Nacional de Hidrovia e Navegação. Então, vai ser estabelecida a política lá, num ministério, ou seja, o governo federal eleva a questão hidroviária e da navegação a um patamar de interesse muito mais amplo do que a gente estava vivendo até anteontem. Então já há essa mudança, já tem-se uma estrutura criada, agora é a política ser aplicada por intermédio das ações do DENIT. E uma dessas ações, né, a gente está vendo, já teve resultado do ano passado, com a vinda do vice-presidente, com a atuação ainda de caráter emergencial das dragagens, dessas revitalizações dos portinhos. Então a gente está com agora um prestígio muito maior dentro do governo federal. Ela é fundamental, sobretudo para essa região. Você acha Sim, que vai dar uma dinâmica melhor? Muito melhor. É uma preocupação constante minha lá no DENIT, né, na região aquaviária, para a questão aquaviária, a região norte é muito importante para a gente, é o nosso principal foco, e do governo federal como todo nos ministérios. Agora, objetivamente, qual assim, o que pode acontecer, o que melhora, né, com a criação de uma estrutura de uma secretaria para tratar essas questões que estão colocadas mais internamente, né,
no DENIT, enfim, e eu não sei direito como funciona na estrutura do Ministério de Portos e Hidrovia. Na verdade, a Secretaria dá mais visibilidade, você tem um orçamento mais focado num setor, porque a gente dentro do DENIT tinha junto o orçamento com os outros modais, e eles às vezes sofriam interferências porque priorizavam o seu rodoviário em detrimento do aquaviário. Isso é uma vantagem. Agora tem um orçamento exclusivo que fica fora do DENIT, apesar do DENIT executar. Ou seja, a questão orçamentária dá mais visibilidade. Para você ter uma ideia, ano passado nós investimos 765 milhões, empenhamos 765 milhões em contratos. E esse ano a gente está querendo fazer a mesma meta para a gente poder repetir e ter sucesso nisso aí, graças aí até um nível maior aí de visibilidade com uma Secretaria Nacional criada para cuidar de hidrovias e navegação. Olha, eu agradeço muito a sua entrevista, a sua vinda aqui na Rádio Band News Difusora. O senhor clareou realmente muitos dados que são fundamentais para cá, para a nossa região, para o nosso estado, e que frequentemente a gente está, e a população também, se debatendo com eles, né, em função de todas essas características aqui do estado do Amazonas. Então, a gente entrevistou aqui Eric Moura, diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT, está em Manaus com todas essas agendas. E eu deixo, portanto, agora o espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado aqui pela oportunidade, né? Talvez para você ver, na semana em que é criada a Secretaria Nacional de Hidrovia e Navegação, você está tendo uma entrevista aqui de 20 minutos para a gente ter voz. Já passamos. Já, então é isso. Então é importante. Rápido. Obrigado mesmo. Eu acho que é importante isso. O governo federal assim está de parabéns de ter criado. Eu sou do setor há muito tempo, sou formação, fui oficial da Marinha, saí para ser da CGU e hoje estou cedido ao DENIT e fico muito feliz do governo federal agora estar com essa bandeira como prioridade do governo também, ou seja, uma atenção toda voltada aqui para a região como prioridade. Lógico que a gente tem diversas intervenções no Brasil todo, mas o carinho todo especial aqui para a região norte, em especial para o Amazonas. A gente está muito feliz aqui pela oportunidade de ter essa voz. Obrigada, volte sempre. E você que acompanhou a entrevista, ela vai ficar na íntegra no YouTube da Band News. Até a próxima.